Olá, meus irmãos, que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês. Existe orixá na Umbanda? O que são os orixás? Essas perguntas são feitas por aqueles que tentam entender como que nós, da Umbanda, compreendem o que são os orixás. Sim, existe orixá na Umbanda. Aliás, orixás são forças presentes em todo o universo, não apenas nessa ou naquela religião. Mas nós, da Umbanda, temos uma compreensão do que seria o orixá que é diferente daquela compreensão do candomblé, guardadas as especificidades e as particularidades de cada uma das religiões. Para nós, orixás são forças sagradas emanadas de Deus. Nós compreendemos que Deus é a divina força, o supremo Pai Criador, Deus que é Pai e Mãe, a suprema força do universo. Nós podemos chamar Deus de Olorum, como era chamado entre os povos Nagô, falantes do Yorubá. O Olorum significa o Senhor do Orum, o Senhor do céu, né? Aquele que está presente em todo o universo. Podemos chamar também de Zambi, como era chamado entre os Bantus, os povos habitantes da região de Angola, do Congo, que falavam Quimbundo, Kikongo, que se referiam a Zambi. Mesmo na Umbanda, nós falamos Zambi entre os pretos velhos, as pretas velhas, eles se referem ao Supremo Pai, ao Supremo Criador como Zambi. Também podemos chamar de Nhanderu, como era chamado entre os Tupi-Guarani, por exemplo. Nhanderu significa nosso Pai. Yanderu Tenondé, o nosso Pai primeiro, que se refere a essa força criadora, essa força que nos traz a energia suprema, que está presente em todo o universo. E os orixás? Bem, os orixás são irradiações, manifestações de Deus na natureza, em toda a natureza, em todo o universo, inclusive em nós. Nós também carregamos a centelha divina. Na verdade, o Divino Pai, o Divino Criador, está presente em todo o universo, nas águas doces, no mar, nas pedreiras, no fogo, na terra, nos caminhos, no vento, na chuva, nos animais, nos pássaros que cantam, nas plantas, nas pedras, ou seja, em toda a natureza. E essa maneira como Deus se manifesta na natureza são os orixás. Essa concepção é um pouco distinta da concepção do candomblé, porque para o candomblé, os orixás também se referem a ancestrais divinizados, pessoas que habitaram a terra e que foram divinizadas e hoje são compreendidas como orixás, né? São ancestrais ilustres de uma comunidade. Ney Lopes, no livro E Falo Kumi, ele explica o que era o orixá na África. E é importante que a gente compreenda que essa palavra orixá vem dos povos Nagô, dos falantes do Yorubá. Entre os Bantu, os povos Congo, Angola, não havia concepção de orixá. Eles entendiam as forças da natureza, as divindades presentes na natureza, os seus ancestrais ilustres, com outros nomes, né? Orixá se refere à cultura Yorubá, à cultura Nagô. Né, os habitantes do que hoje é a Nigéria, que vieram para o Brasil no período da escravidão, né, como africanos escravizados, né, nesse triste capítulo da nossa história. E trouxeram essa cultura para o Brasil. Essa cultura aqui no Brasil é um pouco distinta, né, de como é em África. Né? Como eu disse, o Ney Lopes, nesse livro E Falo Kumi, ele explica que na África os orixás eles estavam ligados a comunidades específicas, a pontos geográficos específicos e atuavam diretamente na vida do ser humano. Enquanto o Olorum, Olofim, o Senhor Supremo estava no céu, os orixás estavam mais próximos do ser humano, né? Eram divindades mais próximas. E na concepção Yorubá existem, né, 401 orixás, enquanto existem 201 Ajogun, que seriam forças malignas que atuam também na nossa vida, como, por exemplo, a morte, que é Iku, a doença, a perda, o luto, são forças indesejadas, né? São guerreiros indesejados, são os Ajogun, porque ninguém deseja a morte ou a doença, mas elas vêm
com o propósito de nos ensinar alguma coisa, né? A doença, a morte vem com o propósito de nos ensinar alguma coisa. São forças indesejadas, malignas, os Ajogum. Enquanto os orixás são forças benignas, relacionadas às virtudes, relacionadas à potência da nossa vida. E são em número o dobro, né? São 401 orixás, enquanto 201 Ajogum. Isso também, esse número 401, é como se fosse o infinito, para mostrar que existem infinitas forças que manifestam o supremo poder de Olorum, né, que é o Divino Pai. Na Umbanda, a concepção é um pouco distinta dessa, né? Nós entendemos que os orixás são forças manifestadas no universo, são emanações, são raios, são braços do Divino Pai que se manifestam em tudo, inclusive em nós. Nós, por exemplo, temos a regência de Iemanjá, né, nos oceanos, nas águas salgadas e também em diferentes esferas de nossa vida, né? Iemanjá também é dona de todas as cabeças. Então, é a manifestação de Deus nesse campo energético, né? Nesse campo vibratório do mar, né? Da Calunga Grande. E assim temos orixás ligados ao fogo, à terra, ao ar, né? Aos ventos, à chuva, às águas doces e águas salgadas, a todos os espaços, né? Todos os pontos sagrados da natureza, né? E por isso que para a Umbanda é tão importante essa aproximação com a natureza, pois é na natureza que nós encontramos os orixás no seu estado mais puro, na sua essência. E ali, ao encontrar os orixás, né, por exemplo, ao ir numa mata e adentrar a mata e sentir a força de Oxóssi, nós sentimos uma emanação enviada, manifestada de Deus. É como se, em alguma maneira, nós entrássemos em conexão com o Divino Pai, esse Deus supremo que é Pai e Mãe. Então, para nós da Umbanda, existe apenas um Deus, que é chamado de Olorum, Zambi, Anderu, não importa o nome. E, a partir daí, Deus se manifesta de diferentes maneiras, e essas maneiras como Deus se manifesta são os orixás, são as forças sagradas da natureza e forças também, né, divinas. É essa concepção que nós temos na Umbanda. Isso pode variar de casa para casa, de tradição para tradição, e também varia o número de orixás. Tem tradição que consideram 16, outros 7, outros 9, isso dentro da própria Umbanda, né? Porque existem muitas Umbandas, existem muitas tradições. Então você vai ver distintas concepções de quantos orixás são, né? E tanto na Umbanda quanto no Candomblé, isso é um fato, não é o mesmo número que havia ou que há em África, né? Como eu disse, essa cultura Nagô e Urubá foi trazida, né, nos porões dos navios tumbeiros, dos navios negreiros, chegaram aqui no Brasil, né, não chegou à integralidade daquilo que se praticava lá, né? Tanto que hoje existe uma tradição que também presente no Brasil, que é a tradição do Ifá, né, que é a tradição da religião tradicional iorubá, que é a prática daquilo que ficou, né, entre os iorubá, né? É uma outra religião distinta do candomblé, né? Então, isso é só para pontuar, né, que a concepção que nós temos aqui, né, no Brasil é um pouco distinta daquela que há em África, né? Porque houve esse processo da diáspora, né, da vinda, né, durante 300 ou quase 400 anos, né, a vinda dos africanos escravizados. Então, é importante que a gente pontue essas diferenças, mas entenda que são formas distintas de olhar para a mesma força sagrada, para as mesmas forças sagradas, e é importante também que a gente se respeite, né, e entenda que orixá é uma força viva dentro de nós. É como se fosse a centelha divina que está dentro de mim, está dentro de você, está no canto de um sabiá, no canto de
um canarinho, no barulho de uma cachoeira, nas águas do mar, no fogo, está em tudo, está no céu, está na terra, está no vento. Orixá é presença viva dentro de nós. É essa concepção que a Umbanda traz. Orixá é força viva dentro de todo ser humano e dentro de toda a natureza. Axé, Saravá, que todos os orixás abençoem todos vocês. Muito obrigado. Eu sou Luiz Felipe, dirigente da Casa da Fraternidade, Aldeia de Luz. Que Divino Pai, Olorum, Zambi, Nhanderu e suas forças sagradas, os orixás, abençoem todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.